Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico sobre mordomia cristã. E hoje nós vamos falar sobre a mordomia da influência. Não a influenza, a doença, mas a influência. Por sermos seres sociais, estamos sempre agindo, exercendo influência ou sofrendo influência de outras pessoas. Vamos ver umas características da influência. A primeira é que ela é inevitável, tanto para o bem quanto para o mal. O cantor Cazuza, em uma de suas músicas, dizia: "Meus heróis morreram de overdose". E nós sabemos de muitas pessoas que começaram no mundo das drogas influenciados pelos seus ídolos, cantores, atores, enfim. E infelizmente as pessoas não têm a noção de quão devastador é uma influência negativa. Quando a influência é positiva, também podemos ver o efeito benéfico sobre as pessoas. Por exemplo, poderíamos citar a Madre Teresa de Calcutá, que tem inspirado muitos atos de bondade mundo afora. O exemplo de vida dela, o exemplo das palavras dela, ajudam as pessoas a se tornarem seres humanos melhores, a fazer o bem para o próximo. Isso é fruto da influência de uma pessoa como a Madre Teresa de Calcutá. O apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 14, verso 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum morre para si. A nossa influência ela pode ser voluntária ou involuntária, Como eu já falei, ela é inevitável, mas ela pode ser voluntária ou involuntária. A influência pode ser intencional, como numa propaganda de TV, de revista ou de internet. A gente vê o que está escrito, está sendo falado e já sabe qual é a intenção. Ou essa influência pode ser involuntária, como alguém que está num ônibus, por exemplo, e cede o seu lugar para uma pessoa mais idosa, mesmo que não seja o lugar reservado para o idoso. Se alguém se levanta e cede o seu lugar, isso inspira outras pessoas. As pessoas começam a ver que, puxa vida, que bom exemplo. Quais são as áreas da influência? Em casa, no nosso lar, é o nosso menor círculo social, mas é o lugar onde nós somos conhecidos e as pessoas sabem exatamente quem nós somos. E aí vem o desafio de nós sermos em casa aquela mesma pessoa que somos no trabalho. Educados, polidos, respeitosos. Tem uma ilustração de uma mulher que chega para o pastor e diz assim: "Pastor, eu e minha família vamos nos mudar para dentro da igreja". E o pastor responde: "Mas como? Por que isso?" "Porque aqui na igreja meu marido é um santo, mas em casa ele é um demônio". E aí, a gente vê como é importante sermos a mesma pessoa que nós somos nos outros lugares. Então, somos o que somos e nosso comportamento vai afetar e influenciar as pessoas que vivem ao nosso redor. Ao escrever a Timóteo, o apóstolo Paulo afirma:
Da mesma forma, eu trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em ti. Então, aqui palavras do apóstolo Paulo que mostram um testemunho de fé que passou de geração em geração, né? A avó, a mãe e o próprio Timóteo depois, né? Outra área de influência é na escola. No aprendizado em comunidade, a nossa influência deve ser tal que as pessoas percebam que conhecemos a Jesus. Ele mesmo afirmou: vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para que ela fique debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Isso está em Mateus 5, capítulo 14 e 15. Mateus 5, versículo 14 e 15. Outra área de influência é no trabalho. Aqui, mais uma vez, o ambiente social da vida secular é uma grande vitrine para a influência cristã e uma grande oportunidade para mostrarmos a presença de Jesus, mesmo sem palavras, né? Muitas vezes, com o trabalho honesto, com a dedicação como profissionais, o respeito aos horários, o respeito à hierarquia, a camaradagem entre os iguais e a consideração aos liderados, tudo isso se torna essencial para influenciar as pessoas positivamente. O apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Outra área de influência é na igreja. A nossa maneira de trabalhar para Deus, nossa maneira de contribuir, nossa maneira de ajudar os outros, tem que apontar o caminho para Jesus. É fácil falar de Jesus, mas viver é que é o desafio, né? Então, precisamos, dentro da nossa comunidade de fé, mostrar que nós somos e nós levamos a sério aquilo que Jesus ensina, né? E que nós somos moldados segundo a vontade dele e não segundo a nossa própria vontade. Outra área de influência é na sociedade. Que tipo de cristãos nós somos? Somos aqueles que apontam o dedo, que julgam os outros, ou somos aqueles que estendem a mão? Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados em não nos misturar. Não vou me misturar. Os fariseus eram assim, né? E criticavam Jesus por sentar na mesma mesa com pessoas que não eram religiosas, enfim, não tinham o status de conhecedores da lei, né? Então, que tipo de cristãos nós somos? Na vida, né? Nossa vida na rua onde nós moramos, na cidade, como cidadãos, enfim, a nossa vida deve ilustrar o conhecimento que temos da santidade e da justiça do Senhor. E aí lembro aquela ilustração do homem que chega para o pastor e diz: pastor, eu preciso de ajuda, porque eu dirijo no trânsito e fico xingando os motoristas e não tenho paciência e passo no sinal vermelho e eu sei que eu estou errado, o que eu posso fazer? Aí o pastor olha para o carro e diz assim: a primeira coisa, tira esse adesivo aí, Jesus te ama, tira esse adesivo. Então muitas vezes nós temos que pensar se estamos sendo coerentes com aquilo que nós sabemos que é a verdade. Mais uma vez, a nossa postura como cristãos deve ser exemplo,
né? Jesus termina a informação sobre sermos sal e luz para o mundo dizendo: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mateus 5,16. Nossa luz tem que brilhar no mundo, para os que ainda não conhecem Jesus. É lá no mundo que a nossa luz tem que brilhar, né? Uma lâmpada ligada durante o dia, nós dizemos que é desperdício de energia. A lâmpada tem que estar ligada à noite, para prover iluminação, para prover claridade, né? O coronel Jones dizia: a pessoa que conseguisse separar a nossa missão e o mundo seria um gênio, mas não um cristão. Quer dizer, a nossa missão, o nosso trabalho, a nossa influência, ela está ligada ao mundo. Não podemos viver separados do mundo. Nós não somos do mundo, mas vivemos no mundo, né? Sadhu Sundar Singh, um indiano nascido em berço de ouro, né? Tem uma história bonita da sua vida. Ele se tornou conhecido no mundo inteiro por pregar o Evangelho lá na Índia. Percorreu as ruas de várias cidades daquele imenso país. Uma vez foi convidado para ir à Inglaterra para fazer uma palestra, e lá chegando ele foi procurar um missionário, né? E chegou e bateu na porta, a empregada veio, perguntou o nome dele, falou, né? Eu sou o Sadhu Sundar Singh. A mulher ficou pensando, e agora, como é que eu falo esse nome? E foi anunciar o visitante, então, ao patrão, e o patrão pergunta para ela, como é o nome da pessoa que está lá? E ela diz, eu não sei, eu só sei que ele parece muito com Jesus. Essa figura, né, de maneira de ser, que lembra Jesus. Então aí está uma lição importante para nós, né? O próprio Sadhu Sundar Singh, ele declara que é fácil morrer por Jesus, difícil é viver por ele, porque morrer pode ser rápido, mas viver por Jesus é morrer para si mesmo cada dia. Olha só, viver para Jesus é morrer para si mesmo cada dia. Como então podemos melhorar a nossa influência? A primeira coisa é imitar Jesus. Jesus mesmo disse, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5:48. Se buscarmos imitar Jesus, vamos agir como ele agia, e o resultado será influenciarmos pessoas como ele influenciava. Quando os discípulos foram levados ao tribunal dos judeus, no Sinédrio, né, os magistrados ficaram impressionados com a ousadia daqueles homens simples. E está registrado em Atos 4:13. Ao verem a intrepidez, a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, os magistrados admiraram-se e reconheceram que haviam eles, os discípulos, estado com Jesus. Será que as pessoas estão vendo que nós andamos com Jesus? Será que os seus vizinhos, seus amigos, sabem que você anda com Jesus? Outra maneira de melhorar a nossa influência é considerar os outros. Paulo diz que nós devemos considerar a nós mesmos menos importantes do que os outros. Isso está em Filipenses capítulo 2, verso 3. Né?
Significa que devemos valorizar os outros, a começar em casa, com o esposo, com a esposa, com os filhos, etc. Precisamos valorizá-los, né? Ser amigo, muitas vezes, a gente fica num dilema. Meu filho gostava de dizer isso, né? Quando alguém perguntava uma coisa para ele, ele dizia: você quer que eu fale a verdade ou que eu seja legal? Muitas vezes ficamos nesse dilema. Eu tenho que falar a verdade ou eu vou simplesmente, né, falar aquilo que a pessoa quer ouvir? Amizade é isso também, é falar palavras difíceis, mas falar com amor, com acolhimento, com interesse pela melhora da pessoa. Podemos melhorar a nossa influência com vigilância, vigiando. Quando pensamos na abrangência de nossas atitudes e influência, a possibilidade de fazer algo que possa causar decepção a outras pessoas deveria nos mover a permanecer vigilantes. Jesus disse: é inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé, mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que induzir um destes pequeninos a pecar. Isso está em Lucas 17, versos 1 e 2. E ele mesmo afirma em Mateus 26, 41, a carne é fraca, ou seja, nós mesmos não temos poder para vencer as tentações. Na oração que Jesus ensinou, ele diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação vai vir, mas não permita, Senhor, que caiamos em tentação. Então, vigiar, saber buscar ajuda. E também podemos melhorar a nossa influência crescendo na graça e no conhecimento. Como diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, verso 18. Pedro alerta que este é o segredo para evitarmos os enganos, as heresias, as sutilezas que estão por aí. Tudo parece muito bom se nós não temos uma experiência profunda com Jesus, que é a graça, né? E se nós não buscamos nos aprofundar na Bíblia, que é o conhecimento. Então, que a influência que nós podemos exercer nesse mundo, ela seja como o testemunho que a oferta de Abel, né? Quando Abel ofereceu o melhor sacrifício a Deus, e está registrado lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4, por meio desta oferta, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. O testemunho dele ainda é real, mesmo depois dele ter morrido. Então precisamos ser movidos por Deus, guiados por Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que Deus possa guardar a cada um de vocês, que nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, com tantas incertezas, tantas notícias que vêm e vão desencontradas, nós possamos continuar mantendo os nossos olhos em Jesus e o nosso desejo em imitar Jesus, em ser como Cristo. Porque se nós buscarmos imitar a Jesus, então sim, nós vamos influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor e muito mais gente, ainda mais usando esses canais digitais, né, que alcançam o mundo inteiro. Que nós possamos ser essa boa influência, como diz a Bíblia, o bom perfume de Cristo. Possamos ser esse bom perfume que influencia as pessoas e faz grandes coisas na vida das pessoas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Ser como Cristo, como Ele anseio ser.